Continuando o comentário do capítulo A Verdade no Liberalismo, eu tive que dividir o vídeo em dois, porque depois para mim fica muito difícil upar vídeo grande, que a gente mora numa região que não é interior, mas é perto do interior, então a internet aqui é um pouco complicada, então fica difícil. Então recapitulando um pouquinho, no primeiro capítulo eu falei sobre o diferente significado do liberalismo e como o autor vai usar a palavra liberalismo, como que ele vai se destinar aos liberais. Falei também da questão da cidadania e falei também um pouco sobre a religião e o Estado. Esses são aspectos que o autor levanta. Agora, nesse capítulo, eu vou comentar sobre os direitos, né? O direito é algo extremamente importante para uma sociedade. Uma sociedade precisa de direito, né? Então, logo quando a gente vai falar de direito, eu acho que eu tenho que citar aqui, eu sou obrigado a citar uma frase muito interessante do autor na página 121, que é a seguinte: um direito é como um muro que define o meu território soberano. Ao reivindicá-lo, estabeleço um veto absoluto sobre aquilo que o outro pode fazer. Essa frase ela é interessante porque ela demonstra como que o direito é importante para a sociedade, né? Ele é como um muro que cerca a gente, é uma espécie de escudo. Sem o direito a gente fica desprotegido, né? A gente não sabe, a gente fica meio desorientado sem o direito. Imagina um lugar que não tem direito de nada. Imagina um lugar que a gente não sabe o que é certo e o que é errado, o que é lei e o que não é lei. Então o direito ele tá aí para defender a gente, né? Mas como nem tudo é flores, o direito, infelizmente, na maioria das vezes é usado de maneira errada, principalmente os direitos humanos, né? Se as pessoas tivessem mais moral, tivessem mais caráter, elas não iam fazer o que faz. Os direitos humanos, por exemplo, é algo que é interpretado às vezes de maneira ruim. As más interpretações do direito humano acabam gerando conflitos. Isso a gente vê no mundo inteiro, não é só aqui no Brasil. O autor vai levantar um exemplo muito interessante, que aqui na Europa, o direito de você formar uma família acaba gerando a imigração ilegal, né? Como que as pessoas de má caráter usam desse direito de formar uma família para os imigrantes entrar? Então eles falam, os imigrantes têm o direito de formar uma família aqui na França, eles vão lá, na Inglaterra, eles vão lá e deixam os imigrantes ilegais, isso vem terrorista, isso vem um monte de gente. Aqui no Brasil, o direito à vida, por exemplo, a não possibilidade de uma pena de morte, por exemplo, protege a vida do vagabundo, mas não protege a vida do cidadão. A gente vê muitos direitos sendo usados a favor de marginais, porém, infelizmente, do cidadão, da pessoa de bem, os direitos nunca são usados, sempre são deixados de lado, né? Essa má interpretação é algo que deixa qualquer um muito raivoso, todo mundo fica bravo com isso, né? Você invocar os direitos humanos quando você está em situação de perigo, mas quando a pessoa está roubando, quando a pessoa está fazendo besteira, ela não invoca os direitos humanos. O problema dos direitos humanos, um dos maiores problemas, o autor vai levantar isso bastante no livro, é que os direitos humanos podem gerar uma legislação dos direitos humanos. E isso acontece em todo lugar do mundo, né? A gente tem tendência a achar que as merda, que toda essa esquerdização da lei, de tudo, acontece só no Brasil. Mas infelizmente não. Isso é algo global, isso faz parte de um plano global, não acontece aqui só no Brasil. Sobre a legislação dos direitos humanos, o autor vai falar uma frase muito interessante na página 116, que é a seguinte: eis um dos perigos inerentes à legislação dos direitos humanos. Ou seja, que a norma jurídica coloca nas mãos do cidadão comum uma ferramenta com que até mesmo um componente mais vital da política pública pode ser revogado em favor do indivíduo, independentemente do interesse comum e do bem comum. Bom, como a frase mesmo demonstra, a legislação do direito humano ela acaba indo contra a ordem do bem comum. Um indivíduo mal intencionado e um grupo de pessoas mal intencionadas pode usar dessas brechas da lei, dessas má interpretações da lei, para ferir o bem comum, para tornar alguns indivíduos melhores, né? Então, a lei do direito humano, o autor também vai falar isso mais para frente, que ela dá benefício a uma classe de indivíduo que a outra não. Como, por exemplo, as cotas, que beneficiam os negros, mas os pobres, os brancos que também são pobres, como, por exemplo, os nordestinos. A gente sabe que não todos, mas muitos nordestinos eles vivem em situação difícil, né? Emigraram do Nordeste para São Paulo porque o Nordeste estava difícil de viver e muitos nordestinos são pobres e eles são brancos. Porém, eles não têm o direito às cotas. As cotas elas são só reservadas aos negros. Então, um grupo de pessoas, né, uma raça, uma classe de pessoas, elas sempre são beneficiadas graças às más interpretações dos direitos humanos, né? O direito, quando ele não tem a moral, quando ele não tem moralidade nele, quando ele não segue a ordem da moral, ele fere a ordem consensual. A ordem consensual, como o nome próprio diz, é a ordem do consenso, é a ordem da maioria das pessoas, é a ordem como as pessoas pensam. Então, quando a gente tem um direito desvinculado da moral, ele vai ferir a ordem consensual. E isso
da maioria das vezes gera conflitos. Quando a gente tem essa ligação de direitos humanos, a cada dia a gente vê mais linchamento. Porque a pessoa sabe que o bandido ele vai passar, ele vai sair ileso, ele vai ser preso por um período curto de tempo, depois vai sair fora. E as pessoas ficam com esse ódio, com esse rancor causado por essas pessoas que interpretam os direitos errados e acabam a cada dia tendo mais linchamento. E o linchamento ele não é uma coisa boa, né? Por mais que ele é entendível, a gente sabe disso que o linchamento é entendível, porque pessoas que vivem num país como esse, com lei dessa, é entendível que ele faz o linchamento. Mas não é uma coisa boa, nem pra pessoa, nem pro marginal. Porque a pessoa vai morrer ali, espancada, não é uma morte que ninguém deve desejar pra ninguém. Porém, é algo totalmente compreensível. Outra coisa, e uma das piores coisas dos direitos, quando a gente tem uma sociedade que tem direito muito vago e extenso, o que acontece? Acaba gerando uma expansão estatal. Então, quanto mais direito a gente tem, mais direito vago e extenso a gente tem, mais o Estado se expande. Para esse direito ser mantido, a gente precisa de um grande Estado por detrás. Então, muitos liberais apoiam o direito disso, direito daquilo, e isso acaba gerando mais expansão do Estado. Por isso que os direitos têm que ser simples e objetivos. Direito à vida, direito à propriedade privada, direito ao livre comércio. Então, são direitos simples e objetivos, que não tem como você criar muita interpretação. Quando começa a criar direito daquilo, direito de sei lá do que, direito de poder andar igual um guaxinim na rua, eu não sei, o pessoal vive criando muito direito. E isso acaba gerando uma grande expansão do poder estatal, porque o poder estatal precisa dessa expansão para comandar os direitos. Esse foi um vídeo um pouquinho mais curto, né, como eu disse anteriormente, eu já tinha comentado mais da metade desse capítulo no vídeo anterior, e eu já vou ficando por aqui. Eu espero que vocês estejam gostando bastante da série, e até breve.